Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Para mim é uma satisfação vir nesta noite cultuar a Deus juntamente com os nossos irmãos e na oportunidade exercer o santo ministério do ensino da palavra de Deus. Agradeço ao pastor Pedrosa que me fez o convite no último domingo para que eu estivesse. E aqui, graças a Deus, o Senhor me conduziu nessa noite para estar servindo a Ele e servindo a sua amada igreja. 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 1 ao 5. Epístola pastoral do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 1 a seguir. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 a seguir. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Podeis assentar. Meus amados irmãos e irmãs, nesta noite nós vemos aqui a palavra do Senhor alertando-nos acerca de um tempo que viria ou que já estava acontecendo. E nessa noite o ensino da palavra de Deus visa falar sobre a apostasia pessoal dos últimos tempos. O objetivo desta mensagem é justamente alertar e preparar a igreja a fim de que esteja sempre pronta, em vigilância e tendo, sobretudo, discernimento espiritual. Esse é o objetivo nesta noite da mensagem da palavra de Deus. A palavra, aleluia, apostasia, ela significa, vem do grego e significa apartar-se, e se refere ou sugere várias definições. Uma delas é decair, decaída, deserção, rebeldia. E quando fala de rebeldia, pode aplicar-se a rebelião contra a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho. E então também tem o significado de abandono, retirada ou afastar-se daquilo a que se estava ligado anteriormente. Ou seja, a quem está ligado? Estamos ligados a Cristo, a pessoa de Cristo. Então quando alguém se desliga de Cristo por meio do afastamento ou por meio da chamada apostasia, então ele corta esse relacionamento. Por isso a palavra de Deus nesta noite, ela visa justamente nos alertar deste grande perigo, que há tempos a palavra de Deus, desde o Antigo Testamento e mais precisamente no Novo Testamento, nós vamos ver que o Senhor, pelo seu Espírito, está sempre alertando para o cuidado com a apostasia, porque é um perigo muito próximo da gente e que nós precisamos estar alerta, atento, preparado e sobretudo vigilante, para nós não sermos levados pela apostasia que estamos, qualquer um de nós, sujeito a vir a vivenciar, mas que Deus quer nos guardar, e por meio da sua palavra, nesta noite Ele visa nos alertar. É o que nos mostra a palavra de Deus. Portanto, sendo assim, apostatar significa cortar o relacionamento salvífico com Cristo,
Ou seja, nós temos hoje um relacionamento com o Senhor, um relacionamento, aleluia, de um Senhor e Salvador, e nós, os seus salvos, aleluia, que Ele nos alcançou. Mas quando a Bíblia fala de cortar, isso indica que a pessoa abandona, deixa, afasta-se para ir após outras coisas que não traz jamais a salvação, exceto na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então apostatar significa cortar esse relacionamento. Hoje nós temos um relacionamento com Cristo, com a pessoa de Cristo, por Ele ter nos salvo, nos alcançado pela graça salvadora e pela obra, aleluia, de Jesus na cruz do Calvário, e o convencimento do Espírito Santo nas nossas vidas. Então hoje temos um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo. Antes nós não tínhamos, mas isso não significa que não podemos deixar de ter. Podemos vir a deixar de ter se tão somente nós não atentarmos para o conselho eterno da palavra de Deus. Por isso nessa noite o Senhor vem nos alertando nessa pastoral que o apóstolo Paulo escreve, justamente para falar desse tempo dos últimos dias que a palavra do Senhor nos fala. Então se refere a apartar-se da união vital com o Senhor. Hoje temos essa união vital com o Senhor e nós não podemos perder. Antes, porém, precisamos fazer essa união mais vital ainda possível, através do que? De se voltar para Ele, de se buscar verdadeiramente a Ele, então alcançarmos uma vida mais firmada no Senhor e correr menos risco de vir a cair, aleluia, ou declinar em nossa vida espiritual e sendo levado pela apostasia. É um alerta que o Espírito de Deus nos faz por meio da sua palavra, aleluia, para nos conscientizar. Então apartar-se da união vital com Ele e da verdadeira fé dele. Quantos têm se apostatado, meus irmãos, da fé, têm deixado essa união com o Senhor de lado, para ir após outras coisas que jamais poderia ter ido, se voltado, mas abandonou o Senhor. E ainda mais num período desse, aonde a pandemia fez com que muitas igrejas fossem fechadas por um tempo determinado. Muitos nesse meio tempo também vieram a se esfriar de vez, e muitas das vezes não voltaram mais para a casa do Senhor. Mas o Senhor está nos alertando nessa noite, para que a nossa fé venha estar firmada verdadeiramente nele, a fim de que nós não venhamos a correr esse risco de apostatar-se da fé, porque é um alerta da palavra de Deus, e às vezes a gente passa batido, aleluia, por conta de não atentar para a palavra de Deus. Mas Deus está nessa noite nos chamando a atenção pela sua palavra, pelo seu Espírito, para nos despertar, a fim de que atentemos para o que Ele está falando conosco e sejamos bem-sucedidos em nossa vida espiritual, em nossa vida cristã, e a nossa fé venha estar mais forte, mais firme nele, e não perder de estar firme no Senhor, como muitas das vezes tem acontecido em suas vidas. Mas Deus está nesta noite falando conosco por meio da sua palavra. Então quando Paulo fala aqui apostasia, dentro desse contexto que nós lemos, meus irmãos, de 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 1 ao 5, o contexto ali era de falsos ensinos, falsos mestres, falsos ensinadores, que haviam se introduzido ali no meio, aleluia, da igreja do Senhor, e querendo muitas das vezes, aleluia, fazer com que fosse negado ensinos fiéis da palavra de Deus,
a Bíblia não diz exatamente o que seria o motivo da proibição, como vai dizer o comentarista, mas uma coisa era certo: eles negavam o casamento, eles negavam determinados alimentos que Deus já havia santificado pelas palavras dele. Então eles negavam tudo isso, e o Senhor, e Paulo estava destacando que esse era uma heresia, uma distorção, um falso ensino da palavra do Senhor, mas que estava fazendo já naquele tempo um mal, e por isso Paulo está alertando para esse perigo, porque esses falsos mestres, eles haviam perdido, a Bíblia vai dizer que tendo as suas mentes cauterizadas, isto é, tinham perdido a sensibilidade, aleluia, eles então tinham largado o ensino fiel das Escrituras e passaram a ensinar um ensino contraditório da palavra do Senhor, de maneira que eles faziam as proibições daquilo que Deus não havia proibido, e a motivação não sabemos o porquê, vai dizer os comentaristas, porque Paulo também não diz exatamente, só fala o apóstolo Paulo que eles negavam a questão do casamento e de determinados alimentos que o Senhor havia santificado pela palavra e pela oração, e que tudo que Deus havia feito era bom, fazendo até alusão ao texto de Gênesis, capítulo de número 1, aleluia, versículo 12, entre outros versículos, que falava sobre Deus estar então abençoando aquilo que ele havia feito e dado ao ser humano. Porém, Paulo está dizendo que nos últimos tempos haveria alguns que apostatariam, dando ouvido a esses enganadores, a esses falsos ensinadores da palavra do Senhor. E é interessante saber que os últimos dias aqui, que o apóstolo Paulo está se referindo, não é os tempos de hoje em si, mas já no primeiro século, já a partir do Novo Testamento, a partir exatamente, de acordo com os estudos da palavra, os últimos dias já começou no dia do derramamento do Espírito Santo, no dia de Pentecoste, após, aleluia, a obra de Cristo na cruz do Calvário. Tanto que Pedro, no capítulo 2, versículo 17, vai falar que aquele tempo que o Espírito de Deus estava sendo derramado, já se configurava os últimos dias. Então Paulo, quando está escrevendo aqui, Paulo está dizendo que os últimos dias também eram os dias do servo do Senhor ali, Timóteo, o pastor Timóteo, que ali a carta estava sendo endereçada. Então nos dias de hoje, meus irmãos, continua sendo os últimos dias que antecede, aleluia, a volta do Senhor Jesus Cristo. Vai mostrar a palavra de Deus. Então, os últimos dias começou lá atrás, no dia de Pentecoste, e vem se arrastando por todos esse tempo. Mas contudo, em meio a esses últimos dias, sempre se levantou para trazer assim problema para a igreja do Senhor, os falsos ensinadores. Porém, Paulo estava alertando para que eles tivessem, sobretudo, discernimento espiritual, para que eles não fossem levados pelo engano dos falsos mestres. Antes, porém, tivesse a capacidade de discernir, aleluia, e não ser levado. Portanto, eles precisavam ser firme na palavra do Senhor. Assim somos nós nos dias de hoje. Quantos falsos ensinos circulam por aí, novas invenções querendo ser introduzida no meio da igreja do Senhor, e essas coisas não traz benefício algum. Pelo contrário, só leva o crente a não ser firme na fé. Mas Deus quer, nesses últimos dias, do seu povo, aleluia, firmeza espiritual, aleluia, firmeza na fé, firmeza nos caminhos santos do Senhor, para que possa não vir a cair. É bíblico que a apostasia existe, mas não é bíblico eu e você vir a cair, aleluia, da fé ou apostatar. Tem que se cumprir a palavra do Senhor, mas não significa
significa que seja na minha e na sua vida. Por isso o Senhor está nos alertando nessa noite, que os tempos são maus, continua sendo mal, e hoje pior ainda, mas o Senhor quer que eu e você esteja arraigado nele, aleluia, tendo o relacionamento com Deus mais próximo através de Jesus. E isso é possível, porque em Jesus nós podemos chegar até Deus e ter um relacionamento mais firme, mais vital com Ele. Era isso que o apóstolo Paulo estava alertando a igreja, aleluia, ali na época de Timóteo, que ele escreve, e Timóteo era pastor da igreja em Éfeso. É o que nos mostra a palavra do Senhor. E veja que esses falsos ensinadores iam trazer os seus ensinos, e a origem do ensino era o que? Uma origem demoníaca. Uma origem demoníaca. Você vê que os falsos mestres, eles torcem, como Satanás lá no jardim do Éden torceu pela primeira vez a palavra de Deus. Então, ou seja, assim como o inimigo torceu lá no jardim do Éden, no capítulo 3, e trazendo a queda do homem através de Adão e Eva, a queda da raça humana, aqui também não era diferente. Os falsos mestres, com seus ensinos tortuosos, sem estar alinhado com as escrituras, fazia com que muitos vieram a se desviar. Tanto que Paulo vai dizer em 2 a Timóteo, na segunda epístola dele a Timóteo, que havia 2 homens chamados Himeneu e Fileto, que havia sido falsos mestres, falsos profetas, que desviou muitos dos servos de Deus por conta dos seus ensinos. E ele cita 2 nomes de pessoas, falsos mestres. Então, ou seja, alertando para a questão do desviar-se por causa de um falso ensino. Meus irmãos, nós precisamos conhecer da Bíblia, da palavra de Deus, porque à medida que eu e você aprofunda-se na palavra de Deus, no conhecimento das escrituras, a testemunha de Jeová não vai te enganar, ou você não vai correr dele só porque sabe que ele é herege, mas você vai saber falar com ele a fim até mesmo de evangelizar, aleluia. Mas é necessário conhecer a palavra de Deus, e para isso é necessário se voltar para Deus, se voltar para a palavra do Senhor, a fim de se aproximar, de buscar ter um relacionamento mais firme com o Senhor, para que então nós não venhamos a ser levados por falsos ensinos, novidades que surgem, distorção, o liberalismo, até mesmo teológico, que hoje em dia existe a boa teologia, mas existe também a má teologia, e a má teologia traz um estrago. Porque é que muitos se desviam quando não recebem bênção? Por causa da teologia da prosperidade, que é como uma doença no meio da igreja do Senhor. Mas o Senhor está nos alertando por meio da sua palavra, a que tenhamos conhecimento da palavra de Deus fiel, para que então não venhamos a jamais cair, ou se apostatar da fé, ou se rebelar contra a mensagem do Evangelho. Por isso a palavra de Deus nos fala, o Espírito Santo expressamente. O que era expressamente? Ou seja, estava indicando claramente o Espírito Santo estava falando, ou seja, nada oculto, ele estava trazendo de forma explícita, para que todos ficassem sabendo, já alertando, para que ninguém diga: olha, eu não fui avisado, ora, eu não fui ensinado. Não, a palavra de Deus, Paulo está mostrando aqui, tomado pelo Espírito Santo, ele diz: o Espírito Santo, ele avisa, ele alerta para esse período terrível, tenebroso, de apostasia.
mas que a igreja precisa saber desse período, mas não é para o mal, e não é para surpresa da igreja. Saber sobre a questão da apostasia pessoal dos últimos dias, aleluia, dos últimos tempos, não é uma surpresa, ou deve ser surpresa para nós, porque quem conhece a palavra de Deus já deve estar atento. O que cabe a nós como servos de Deus é ter a postura que a palavra de Deus pede de nós, aleluia, que é a firmeza, que é a obediência, aleluia, a palavra do Senhor, e nós vamos estar bem, ficar bem, mas é necessário atentar para o ensino das Escrituras. Então por isso ele estava destacando sobre, aleluia, aqui, que a apostasia nessa passagem bíblica tinha a ver com o falso ensino, falsos ensinos. Portanto, o falso ensino, meus irmãos, leva à heresia, ou melhor, leva à apostasia, pode levar muito à apostasia. Por isso é muito importante que nós, obreiros do Senhor, esteja atento ao ensino da palavra de Deus. Quem é que ensina, quem é que prega, aleluia, qual é, aleluia, a linha, porque dependendo um falso ensino pode levar muito a se desviar, a perder a fé, a negar o nome do Senhor Jesus Cristo. E nós não estamos aqui para fazer ninguém negar o nome do Senhor, mas pela palavra exaltar e fazer mais firme do que nunca o nome do Senhor Jesus exaltado, o Senhor da igreja exaltado, aleluia. Mas o perigo do falso ensino, porque tende a arrastar milhares de pessoas por conta de não conhecer a palavra, arrastar milhares de pessoas para o engano, e com isso, porque a arma mais poderosa do inimigo até hoje é justamente o engano. Não é à toa que Satanás no futuro vai conseguir, quando ele for reunir as nações, os reis da terra, ele vai vir, de acordo com o Apocalipse, só para ter uma ideia, com espírito de engano, e vai conseguir enganar os reis da terra, para que vá batalhar contra o Messias. Vai dizer em Apocalipse, olha só, Satanás todo o tempo, ele tem essa arma, e infelizmente, ele continua tendo, conseguindo muitas das vezes obter êxito, por causa que as pessoas não atentam, porque não tem discernimento. E o discernimento não vem porque eu penso que, ou acho que, não, vem o discernimento espiritual, vem por meio da palavra de Deus. Por meio da palavra de Deus, você pode discernir o engano de Satanás, a heresia, o falso ensino. Ah, mas foi fulano que disse, um grande homem, supostamente de Deus, que falou isso. Mas se esse ensino realmente não estiver dentro da palavra de Deus, esse ensino é herético. Pode ser quem foi o grande que falou, mas se não tiver fundamento na palavra de Deus, até porque alguém pode começar firme na fé, vai dizer Donald Stamp, autor da Bíblia de Estudo Pentecostal, que alguém pode no passado ser uma bênção muito usado por Deus, mas no presente levar muita gente a se desviar por conta do seu ensino, porque às vezes ele pode ter sido um grande homem de Deus no passado, mas não significa que no presente ele continua, porque se apostatou e leva outros a se apostatar. É justamente isso que Paulo está dizendo em 1 Timóteo 4, por isso que eu e você, obreiros do Senhor, não pode deixar de ser bênção. Se no passado fomos bênção, no presente precisamos continuar sendo bênção de Deus, e no futuro, porque o ensino não pode mudar, e nós precisamos sustentar as doutrinas cardeais da palavra de Deus, para a glória de Deus, porque um dia nós daremos conta, e nós precisamos
ensinar e alertar. E eis que nesta noite o Senhor, pela sua palavra, alerta a igreja dele acerca da apostasia que está perto da gente, e que se eu e você não vigiar, ela pode nos pegar. Mas Deus, que é misericordioso, e pelo seu porta-voz, o Espírito Santo, porta-voz da igreja, nos alerta nesta noite a que não venhamos, aleluia, cair, antes porém buscar estar mais firmado no Senhor do que nunca. É o que nos mostra a palavra do Senhor. Portanto, apostasia tem a ver com os falsos ensinos, dar ouvidos, créditos a uma heresia por falta de discernimento espiritual. Que coisa, não é mesmo? Por isso, meus irmãos, que o que faz o crente crescer é Bíblia e oração. São as duas bases fundamentais. É isso que faz o crente amadurecer. Às vezes, aleluia, muita campanha, por exemplo, não dá crescimento espiritual. Mas o que vai dar crescimento espiritual, a gente vê muito isso, mas o que dá crescimento é a Bíblia, é conhecimento das Escrituras, é escola bíblica dominical, aleluia, que é onde você vai aprender, ter oportunidade de tirar dúvida. Eu sempre estou disposto a tirar dúvidas ali na escola dominical. Então, ou seja, é isso que leva o crente ao crescimento, porque o resto, meus irmãos, fica sujeito a ser enganado, será como uma folha levada ao vento, e Deus não quer dos seus servos isso. Paulo exprimou isso em Efésios, capítulo 6, capítulo 4, versículo 12 a seguir, ao versículo 16, apóstolo Paulo fala de crescermos, a fim de que não sejamos levados por rodas de vento de doutrina. Irmãos, às vezes se determinada pessoa falar algo, abrir, por exemplo, permitir algo, hoje em dia, para tentar firmar o crente na fé, muitos aceitam inovações, aberto à inovação. Isso é perigoso. Uns ensinos hoje em dia de inovações, deu certo ali, vamos aplicar aqui na igreja, para a igreja crescer. Cuidado, isso é pragmatismo, chamado pragmatismo. O que deu certo lá, vai dar certo aqui, vou aplicar, e não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver, o pragmatismo não tem nada a ver com a Bíblia, e tantas outras coisas que se inventa assim, para auê, oba-oba, para tentar ver se a pessoa fica. Irmão, o que firma o crente é a palavra. Se a palavra de Deus ele não sujeitar a ela, não é o oba-oba, porque como disse Paul Washer, pastor reformado americano, se você usa de meios carnais para fazer com que jovens permaneça na igreja, seja ganho, você vai precisar de meios carnais para que ele continue. Ou seja, porque a partir do momento que você utilizar a espiritualidade da palavra de Deus, eles não vão querer, porque não são espirituais, são carnais. Mas Deus quer uma igreja espiritual, aleluia, para que suba quando ele voltar, uma igreja verdadeiramente espiritual. E por isso alerta acerca dos falsos ensinos. Cuidado, porque o falso ensino está aí circulando, mas eu e você temos que ter discernimento e não dar crédito ao ensino, mas você tem que ver, é de Deus, independente de quem fala. Analise dentro da Bíblia, aleluia, porque o Senhor quer dar, aleluia, firmeza, justamente para não cairmos. Então, e que portanto, quem aceita falsos ensinos, essas heresias, esses erros de origem demoníaca, trazido por esses falsos mestres, olha o que acontece: seguem espíritos enganadores. Olha só, então quem recebe mensagem dos falsos mestres, daqueles que ensinam aquelas heresias, aquelas coisas que não tem base na Bíblia, ou não se conforma com o ensino geral das Escrituras, o que acontece?
ele acaba aceitando um ensino de origem maligna, trazido por espíritos enganadores, através desses falsos mestres. Vemos aí, meus irmãos, quão sério é. Por isso, a nossa responsabilidade, quando Deus coloca a gente para ensinar, pregar, conduzir o rebanho, é muito sério, porque nós haveremos de dar conta diante do Senhor. Aleluia, porque estamos ensinando o seu povo. Mas graças a Deus que até aqui o Senhor tem nos ajudado e sustentado, e ajuda nessa noite a mim e a você, por meio do alimento da palavra dele, que ele nos manda nesta noite. Então, aleluia, a apostasia, ela pode ter, meus irmãos, dois aspectos: um aspecto teológico e um aspecto, aleluia, moral. O aspecto teológico se refere à negação de todos os ensinos de Jesus e dos seus apóstolos, ou de alguns deles. Já o aspecto moral se refere justamente, vai nos mostrar aqui, aleluia, aquele que era crente e deixa de permanecer em Cristo e volta a ser escravo do pecado e da imoralidade. Olha só, quantos que um dia estavam na presença de Deus e abandonou tudo e hoje estão nas drogas novamente, estão na prostituição novamente, e eram bênção antes na casa do Senhor. Mas o que aconteceu com ele? Aconteceu isso aqui, a apostasia no aspecto moral. No aspecto moral e também no aspecto teológico, porque no aspecto teológico a questão da apostasia, porque também negou os ensinos do Senhor ao abandonar e ir para o lado aí da destruição, e aí pegou também essa apostasia moral, que entra aí, deixar de estar firme para seguir firme no Senhor, para seguir a questão da imoralidade, de se envolver novamente com um estado pecaminoso. Então isso configura-se apostasia. Aí você diz, é porque ele foi fraco? Não. E eu sou forte? Eu sou bom? Não. Qualquer um de nós está sujeito. Agora, por isso que a palavra de Deus vem alertando. É por isso que Paulo abre o capítulo 4 e diz: ora, mas o Espírito expressamente diz. Olha só, ele enfatiza a pessoa do Espírito Santo e divindade do Espírito Santo, anunciando que nos últimos tempos, quer dizer, ninguém era para ser pego de surpresa, era para estar atento, que muitos iam apostar, alguns, ele diz aqui, ainda bem que é alguns, não é muitos ou não são todos, mas ainda assim esses alguns não era, mas porque não deram ouvido à voz do Espírito. Quantos alguns não tem hoje em dia, que também não tem dado ouvido à voz do Espírito, e aí estão aí fora? Mas tem como eles voltar? A Bíblia vai dizer que tem, ainda há esperança deles voltarem desse estado de apostasia. Em dado momento ainda